Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em trechos do romance Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. O foco são 4 personagens principais, né? A Alice, que é uma romancista famosa, mas meio reclusa. Isso. Tem a amiga dela, a Eline, que trabalha numa revista literária. E aí entram o Felix, que é um trabalhador de armazém que a Alice conhece, e o Simon, um amigo de longa data da Eline, bem religioso. Exato, 4 vidas que se cruzam. E a ideia aqui é explorar como esses pedaços do livro mostram, assim, a complicação dos relacionamentos de hoje, a comunicação ou a falta dela, né? As ansiedades sobre a vida atual, arte, sexo, essa busca toda por um sentido maior, por beleza. É isso. Vamos tentar desembrulhar um pouco essas ideias. O que eu acho fascinante, sabe, é como o texto mistura os diálogos diretos deles, que muitas vezes são tensos, meio hesitantes, Sim, com aqueles e-mails longos, super introspectivos que a Alice e a Eileen trocam, cria camadas diferentes, né? De intimidade, de reflexão. Mostra como eles se comunicam ou não conseguem de jeitos distintos. vamos começar então com a Alice e o Félix. Aquele primeiro encontro deles. Nossa, tem um desconforto ali que dá quase pra tocar, né? Total. A diferença de mundo é muito clara. Ela, rica, famosa, ele, trabalhador local. E aí ela solta aquele convite impulsivo para ir para Roma. E ele responde na lata: "Você é estranha." Exato. O que essa estranheza inicial já não diz sobre as barreiras entre eles, né, desde o começo. Com certeza. Não é só uma impressão superficial, sinaliza uma dificuldade real de conexão, que parece que está em todas as relações do livro, mesmo que eles queiram o contrário. E isso vai mudando, claro. Sim, evoluir. Mais pra frente a gente vê momentos de vulnerabilidade, mas também de conflito aberto. Eles falam de erros do passado. O Felix menciona algo com uma garota mais jovem. A Alice fala do passado dela, a dificuldade de confiar um no outro. Aquela tensão tá sempre ali. E a questão da grana volta com tudo, né? Quando a Alice fala, talvez até se defender um pouco, eu posso pagar tudo, sou rica e famosa, lembra? Isso só mostra como o dinheiro complica ainda mais a intimidade ali. E, ao mesmo tempo, tem a Eileen e o Simon. Aquela amizade longa, cheia de ambiguidade, de tensão não resolvida. Ah, sim. As diferenças são óbvias, a fé dele contra o ceticismo dela. E aí tem aquela cena, pra mim é muito marcante, a Eileen vai pra casa dele à noite, rola uma intimidade física, e no dia seguinte vão juntos à missa. Isso meio que explode qualquer caixinha de relacionamento, não acha? Totalmente. Essa ambiguidade é chave. A Aileen fica imaginando como seria casar com ele, ter uma vida mais normal, talvez. Uhum. Mas depois, numa conversa super importante, ela admite que morre de medo de estragar a amizade. Isso sugere que, para ela, talvez o valor da conexão profunda que eles já têm seja mais importante que um rótulo de namoro ou casamento. Faz sentido. Aquela frase dela, um sempre vai fazer parte da vida do outro, parece indicar isso, né? Uma aceitação dessa complexidade. Talvez seja até um jeito diferente de pensar em compromisso. Será que essa ambiguidade não é um retrato mais honesto das relações hoje em dia? É uma pergunta interessante mesmo. E por falar em reflexão, os e-mails entre a Alice e a Eileen são outro ponto alto nesses trechos, né? Fundamentais. Elas entram nos debates existenciais profundos. A Alice fala daquela sensação estranhíssima, tipo de alienação, de culpa, olhando para o consumismo, para a desigualdade no mundo. E ela critica o próprio meio literário, né? Os romancinhos sensíveis sobre a vida comum. Ela não alivia. Não mesmo. E vai além. Usa o colapso da Idade do Bronze para falar das nossas ansiedades hoje. É uma ponte interessante. E o legal é que essas questões filosóficas não ficam só na teoria. Elas se conectam direto com as inseguranças, com as escolhas pessoais delas. Sim,
Discutem sexo, o que significa para além do ato físico, a dificuldade de achar beleza num mundo que parece estar desmoronando. A Alice se pergunta se buscar beleza não é só vaidade. Enquanto a Aileen pensa se uma ação política realmente faz diferença para pessoas como nós, né? Exato. E isso leva àquela pergunta central do livro, eu acho. Vale a pena a gente se focar nas banalidades do sexo e da amizade quando parece que a civilização humana está à beira do colapso? É uma tensão constante. Então, tentando juntar as pontas, o que esses trechos mostram de fundamental? Para mim, são personagens lutando muito por conexão. Consigo mesmos, uns com os outros e com esse mundo que é complicado, às vezes assustador. Uma busca constante por intimidade. Isso. Mas que é sempre dificultada por mal-entendido, por medo, pelas pressões todas da vida moderna. E olhando para o quadro geral, o texto não dá respostas fáceis, né? Mas parece sugerir algo importante. Apesar das grandes crises que elas discutem nos e-mails existenciais, globais, a vida real continua acontecendo ali, nos detalhes das relações, no dia a dia. Bem colocado. Como a Aileen conclui num e-mail, quase constatando um fato. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu faço todo dia. Não é uma solução grandiosa, mas é uma aceitação da vida como ela é vivida. E isso, então, nos deixa com uma provocação final. Pensando no título do livro, Belo Mundo, onde você está? Considerando todas essas ansiedades, as falhas, as complexidades, onde e como esses personagens, e talvez a gente também, encontram ou constroem esse tal belo mundo? Será que ele está justamente aí, nessas conexões humanas, mesmo que imperfeitas, na decisão de tentar amar, cuidar, entender o outro, apesar de tudo? Fica a reflexão, né? Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.